Fala galera, beleza? Saiu o edital do Ministério Público do Rio de Janeiro. A banca vai ser a FGV e vai ter prova discursiva no modelo redação. Então a gente montou essa aula para poder falar sobre essa prova discursiva e fazer com que você consiga sair daqui com estratégias para se preparar de forma adequada para esse concurso, tá? O objetivo então é fazer com que com essa preparação, com essa estratégia, você consiga notas acima de 90%, assim como vários alunos do Você Concursado, quem sabe até 100% nessa prova discursiva. Vale ressaltar, inclusive, que a gente recebeu uma mensagem depois que teve o resultado do TRF1, que foi uma das últimas provas aplicadas pela banca FGV. E olha que bacana, nosso aluno mandou bem assim, ó: gabaritei essa redação. Tá? Subi 4 posições e fiquei em terceiro lugar na cidade que escolhi. É a segunda da redação da FGV que eu gabaritei. Sou muito grato pelo você concursado. Primeiro lugar em AJAJ no TRF3 e terceiro lugar para a JAJ no TRF1. Jamais teria tido esse resultado sem as discursivas. Então, vale a pena se preparar de forma adequada para a prova discursiva e utilizar a técnica que a gente ensina no nosso treinamento, porque com ela vários alunos têm conseguido bons resultados. Olha isso aqui, 2 resultados com nota máxima na prova discursiva. Então isso mostra, primeiro, que a técnica funciona de fato e segundo, que é possível gabaritar a prova discursiva. Tem gente fazendo isso, tá? Então você também consegue. Se ao longo dessa aula aqui, quando a gente estiver fazendo a explanação, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim no Instagram do Você Concursado ou no nosso canal na Academia de Discursivos. Se você ainda não é aluno, tem um link aqui abaixo direcionando para o curso. Precisa dar uma olhada para ver se ainda tem vaga disponível, né? Mas lá tem detalhadozinho como é que funciona o treinamento, beleza? Então vamos lá. O que o edital traz sobre essa prova? Diz que a discursiva vai ser composta por uma redação, tá? Que pode ser redigida de caneta azul ou preta, e a gente sugere que você utilize aqui caneta preta, tá? Porque na hora que digitaliza fica muito melhor. Composta por um texto dissertativo entre 20 e 30 linhas, valendo 20 pontos, né? E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos. A banca ela não deixa claro qual é o tema. Vai ser atualidade ou vai ser conhecimento específico? Então vamos lá. São vários pontos que a banca deixa em aberto aqui, e esse vídeo é justamente para a gente poder esclarecer e traçar algumas estratégias. Primeiro, a banca ela diz que vai ser um texto dissertativo, mas ela não traz de forma expressa se é dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo. Porém, é praxe da banca Sebrae, pode ser que é praxe da banca FGV, e pode ser até que já tenha saído, quando você está vendo esse vídeo aqui, já tenha saído até alguma alteração no edital, uma retificação trazendo isso. A banca ela utiliza o modelo dissertativo argumentativo, tá? Argumentativo, certo? Que é um modelo em que o candidato ele precisa se posicionar sobre o tema, trazer um ponto de vista sobre o tema, beleza? Então esse é o modelo que a banca normalmente adota. Quanto ao tema que vai ser cobrado, também é prática da banca FGV não trazer isso de forma expressa. São vários concursos em que ela simplesmente diz que vai ser uma redação e diz que vai ser um texto dissertativo argumentativo, mas não diz se vai ser conhecimento específico ou atualidade. Porém, quando ela utiliza o termo redação e traz os critérios de correção da forma como ela trouxe, que a gente vai ver um pouco mais à frente dessa aula, ela cobra um tema relacionado a atualidades, tá? Essa atualidade, ela pode ser uma atualidade um pouco direcionada para o cargo em si, para a área de atuação do cargo, tá? Então, por exemplo, se for o Ministério Público tratar sobre combate à corrupção e etc., é um tema de atualidade, mas é voltado ali para a área de atuação do Ministério Público, beleza? Mas ela pode também trazer um tema totalmente diverso, não necessariamente vinculado à área de atuação, tá? Então, isso é um tema de atualidade, mas a gente vai ver que isso é tranquilo. Vamos analisar algumas questões só para você poder entender como que a banca FGV cobra a redação. A gente entrou lá no sistema de questões discursivas do Você Concursado, uma ferramenta em que você consegue pesquisar questões discursivas aplicadas em provas anteriores e até questões inéditas elaboradas pela equipe de professores do site. Então a gente coloca lá o filtro Atualidade FGV, né, e pegamos essa questão aqui aplicada em 2023 pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. A questão, ela veio assim. A banca primeiro trouxe aqui um texto motivador. O texto motivador, ele serve para apresentar para o candidato o assunto, né? Então ele fala que o Brasil perdeu nos últimos 4 anos
mais de 4,6 milhões de leitores, né? E aí fala então sobre a leitura aqui, trazendo vários dados relacionados ao assunto. No comando da questão, que é a segunda parte do enunciado, a banca diz: redija um texto dissertativo, argumentativo, como é praxe, sobre o tema. Aí ela traz o tema, a crise na leitura, beleza? Em linguagem culta, defendendo suas opiniões com argumentos convincentes. Quando a gente analisa isso aqui, a gente vai ver o seguinte, que ela pediu um texto dissertativo, por isso que ela pede para defender suas opiniões, que é justamente o ponto de vista do candidato. Então, o enunciado trouxe para você o assunto, que é a leitura, pode ser até mais amplo, a educação no Brasil, e o tema, a crise na leitura. Tá? Abre parêntese, a gente tem duas estruturas de um texto dissertativo argumentativo. A estrutura que a gente chama de estrutura formal e a estrutura argumentativa. De forma bem resumida, a estrutura formal é aquela estrutura que a gente já aprendeu na escola, introdução, desenvolvimento e conclusão. Já a estrutura argumentativa, poucas pessoas viram isso na escola, mas é o que a gente chama de A3T, que é assunto, tema, tese e tópicos, beleza? A3T, para ficar fácil de você memorizar. O assunto, a gente viu, está aqui no enunciado. Então, ok. O tema, a gente viu, está aqui no enunciado. Ok. O que o candidato vai precisar criar? A tese e os tópicos. O que é a tese, Bruno? A tese é justamente a opinião, o ponto de vista. Qual é o ponto de vista acerca do tema? E o que são os tópicos, Bruno? Os tópicos são as ideias que vão justificar sua tese, que são justamente os argumentos convincentes que a banca traz aqui no enunciado. Então veja que a banca ela solicita justamente essa estrutura argumentativa, que é a base ali do texto dissertativo argumentativo, né? Ela também é a base do texto dissertativo expositivo, mas tem um outro viés, menos opinativo, né? Mas essa estrutura aqui. Então o seu trabalho, né, é relacionar essa estrutura argumentativa com a estrutura formal e montar esse texto, beleza? Agora, Bruno, o enunciado sempre, né, eu falei que o enunciado nem sempre é relacionado à área de atuação. Quer ver um exemplo? Prova aplicada no TRF1. Para o que a gente teve vários alunos com nota máxima, tá? TRF1. A banca ela traz o seguinte: como a tecnologia pode ajudar no direito? Então, ó, de que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia? Diga o que pensa em um texto dissertativo argumentativo em linguagem culta, dando especial destaque aos argumentos apresentados. Então, veja que aqui a banca ela traz o tema em formato de pergunta. Então, é um outro modelo também de enunciado que a gente vai treinar, mas está em formato de pergunta. E a tese é justamente a resposta a essa pergunta, é a sua opinião. E os tópicos é aquilo que você vai utilizar como base para poder defender esse seu ponto de vista. Tá? Então, veja que tudo está relacionado com aquela estrutura argumentativa ali. Tá? Mas veja aqui, poxa, era um curso do TRF1 e cobrou um assunto relacionado a direito, a advocacia. Aí você vai falar assim, tem a ver com o órgão, né? É um tribunal e tal, então tem a ver. Mas, cara, esse mesmo tema foi aplicado para a área de administração, para a área de contabilidade, para a área de TI. Então, assim, não necessariamente está relacionado à função do cargo, beleza? Ah, Bruno, mas está relacionado ao órgão. Tá, nesse caso tá. Agora dá uma olhada nesse outro tema aqui. Aplicado no TJDFT, beleza? Tema de redação também. A banca utilizou a estrutura aqui, o texto motivador e o comando da questão. O tema veio em formato de pergunta: qual será o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos? Veja que aqui, essa questão foi aplicada para o cargo de técnico judiciário, tá? Veja que aqui a gente já não tem mais relação nenhuma nem com o cargo, de forma específica, nem com o órgão, tá? O tema é jornal impresso, o futuro do jornal impresso, ou o futuro do jornalismo, né? Então, assim, se a gente forçar muito, dá para fazer uma relação com a atuação do órgão, mas não é algo direto. Então, não necessariamente vem algo relacionado ao cargo, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque você precisa praticar temas relacionados à área de atuação, beleza? Ministério Público, etc. Mas também temas com outro viés, tá? Porque pode ser que cobre outro viés. E a ideia aqui nem é saber o tema, tá? E o legal disso é que você nem precisa
saber o tema lá no dia da prova. Você vai precisar o quê? Saber montar um texto dissertativo. E por quê? Porque quando a banca for avaliar, é isso que ela vai olhar. E isso aqui está expresso no próprio edital. Isso aqui é o espelho de correção. Veja que o espelho de correção da banca, ela traz assim, ó, parte 1, ela vai avaliar a estrutura textual global. E a parte 2 vai avaliar a correção gramatical. A parte 1 vale 14 pontos e a parte 2 vale 6 pontos. Então, ao todo, a discursiva vale 20 pontos, certo? Nessa parte 1, que é a que vale mais pontos, a banca vai avaliar a abordagem ao tema e a progressão textual. Dentro da abordagem ao tema, ó, ela vai ver a capacidade de o candidato selecionar argumentos convincentes, que são justamente os tópicos, dentro do perfil esperado, que é dentro do tema. Beleza? E numa progressão textual, ela vai verificar a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos, assim como a distribuição do tema e sua evolução adequada de suas partes. Então, a banca vai avaliar se o candidato trouxe elementos coesivos e utilizou de forma correta no seu texto e se ele conseguiu mesclar, relacionar de forma adequada a estrutura formal com a estrutura argumentativa. Beleza? É isso que é avaliado. Veja que ela, apesar dela verificar se o candidato trouxe argumentos convincentes, ela não está avaliando a correção desse argumento. Então, ela não vai cobrar que o candidato traga determinada informação sobre o assunto. Então, o candidato ele pode, dentro do tema, trazer tópicos que ele conhece. Por isso que não tem aquela necessidade de você necessariamente conhecer o tema lá que caiu na prova. Não, você vai desenvolver com base no seu conhecimento de mundo e vai direcionar seus argumentos para aquilo que você tem um pouco mais de conhecimento. E na segunda parte, Bruno? Segunda parte que é basicamente a parte gramática. Então, a banca vai avaliar a seleção vocabular e a norma culta. Vai verificar ali se há adequação, se tiver algum erro, ela vai penalizar de acordo com isso aqui, até o limite, né, de 6 pontos. Basicamente isso. A gente não precisa entrar em detalhe nessa parte, mas a banca vai ver se você cometeu alguns erros gramaticais ou algum erro de seleção vocabular e vai te penalizar, né? E aí vai descontar esse ponto aí até o limite de 6 pontos. Se você cometer 100 erros de gramática, o máximo que você vai perder é 6 pontos, beleza? Os outros 14 pontos, se você fez a estrutura correta e tal, não sei o que, você vai ganhar 16 pontos, beleza? Show? Massa. Então, qual é a estratégia que você vai levar aí para a sua preparação? Você vai estruturar o texto dessa forma. Você vai colocar uma introdução de 4 a 6 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento, de 9 a 12 linhas, e um parágrafo de conclusão de 4 a 6 linhas. Tá? Primeiro, por que essa estrutura? Para a gente atender à estrutura formal, tá? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Bruno, posso trazer 3 parágrafos de desenvolvimento? Até pode. Tá? Mas a gente gosta de usar 2 parágrafos de desenvolvimento porque é mais fácil, porque você vai ter que selecionar 2 tópicos, né? E desenvolver bem esses 2 tópicos. Então, normalmente funciona muito bem com 2 parágrafos de desenvolvimento. Pode trazer 3? Pode. Mas você vai ter que criar um tópico a mais, né? E vai ter que tentar desenvolver, só que você vai ter menos espaço, porque são 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, a estratégia mais adequada seria essa daqui. Outro ponto importante, veja que a quantidade de linhas da introdução e da conclusão é menor do que a quantidade de linhas do desenvolvimento. Ora, se é um texto dissertativo argumentativo, o argumento, a argumentação, ela é o aspecto principal. Logo, você tem que direcionar mais linhas para aquilo, que é justamente o parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Então, é no parágrafo de desenvolvimento que você vai trazer os seus argumentos. Então, é a parte do texto que tem que ser mais desenvolvida, que tem que ser maior. Por isso que essa distribuição de linhas aqui se adequa de forma adequada, tá? E, por fim, você vai ter que mesclar a estrutura argumentativa de forma bem objetiva, tá? Aqui você vai colocar o tema / tese, seu ponto de vista. Aqui você vai colocar o tópico 1. Aqui você vai colocar o tópico 2, que você vai criar com base na sua tese. E aqui você vai reforçar a tese, então você vai trazer a tese novamente, né, e trazer alguma solução, alguma proposta de intervenção ou meramente um resumo dos tópicos, a fim de reforçar aquele seu ponto de vista, beleza? Essa estrutura funciona, Bruno? Dá uma olhada aqui nesse resultado do TRF1 também. Ó, 2 notas máximas nas redações TRF1. O curso foi fundamental na minha preparação. Boa noite, sou seu aluno, gostaria de dar a notícia que acabei de receber. Consegui a nota máxima na prova de AJJ do TRF1, 20 de 20. Gratidão pelos ensinamentos, foram determinantes para esse resultado. Então, de fato,
a técnica utilizada funcione. Então, qual a estratégia que você vai levar para o seu concurso, para o Ministério Público do Rio de Janeiro? Primeiro, aprender a técnica discursiva, tá? Então, a gente vai aprender primeiro, a regra de apresentação, né? Como que a gente vai marcar uma rasura caso a gente cometa, né? Qual o tamanho da letra ideal, como fazer indicação de parágrafo, o que é observado na questão das margens, como citar uma lei, um artigo, etc., se for necessário, né? Então, as regras de apresentação do texto. Depois a gente vai vir com os conceitos importantes, beleza? Depois com a técnica de discursiva, enfim, a gente vai ter uma estrutura toda para poder aprender a técnica. Depois que você aprender a técnica, aí você vai praticar, no mínimo, 3 redações até o dia do concurso. Quanto mais redações você fizer, melhor, né? Mas a gente vai colocar esse mínimo. E como é que funciona essa correção? Você vai fazer uma redação nesse modelo da banca FGV e encaminhar para a correção do professor. O professor vai te dar um feedback com o que você precisa melhorar. Após receber esse feedback, veja, você só fez uma redação. Após receber esse feedback, você vai ver o que precisa ser melhorado e aí sim você faz a segunda redação. Tá? Para quê? Para que você evite de repetir os mesmos erros em todas. Porque se você não recebe o feedback e já faz outra, a tendência é que você cometa o mesmo erro que você cometeu na primeira. Tá? Então o processo é esse. Faz redação, manda para correção, recebe feedback, faz outra, manda para correção, recebe feedback, faz outra, manda para correção, recebe feedback. Quanto mais vezes você fizer esse processo, melhor. Mas no mínimo 3 vezes, para que você fique com a redação bem redonda. E o ideal é que esse feedback, né, aqui no Você Concursado, ele é feito com base nos critérios da banca FGV, né, e que caso você não faça no Você Concursado, que peça para utilizar esses critérios, esse espelho da FGV, porque você tem que se preparar para aquele concurso, né? Não adianta você pegar um modelo do Enem, que tem outros critérios avaliativos, né? Porque aí a correção vai ser totalmente diferente, né? Então, resumindo, como é que está estruturado o nosso treinamento, beleza? Técnica discursiva bem sucinta e objetiva, temas para poder praticar no modelo da banca FGV, correções individualizadas usando também o espelho da banca FGV, proposta de resolução dos temas, então todos os temas disponíveis têm proposta de resolução, beleza? Utilizando a técnica que a gente ensina no curso. Se você não é aluno, está disponível a um preço acessível, verifica lá se tem vaga, tá? E quando você entrar na área do aluno, você vai ver o seguinte, tá? Aqui são os módulos do curso, tá? Esses primeiros módulos aqui, ó, aqui é a técnica, é a parte da teoria, tá? Beleza? Da técnica. Aí aqui vai ter o módulo de temas para poder praticar, beleza? Dentro dos temas você vai ter as resoluções. É importante que aqui dentro da técnica você se atente, primeiro, a essa aula aqui, que é a análise estratégica da banca FGV, para você ver como é que ela corrige a prova, beleza? A questão da estrutura textual, para você ver a questão da estrutura formal e da estrutura argumentativa. O módulo mais importante do curso, que é aprender a técnica, que você vai aprender aqui a fazer um parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. E caso você tenha dificuldade com essa estrutura, a gente traz uma aula com o modelo Coringa, você pode usar um modelo Coringa para começar esse treinamento, para você entender a lógica do texto, e depois que você aprendeu essa lógica, aí você muda esse modelo, cria o seu próprio, para não ficar usando o mesmo, tá? Tem algumas dicas de prova, que são a técnica do rascunho eficiente e os principais erros gramaticais, tá bom? Então, fique atento a essa estrutura para você seguir nessa ordem, seguindo na ordem do curso direitinho, você vai ver que vai dar certinho, porque uma aula vai complementando a outra. E confia na técnica, só para poder te inspirar e te motivar, né? O Pedro fez o concurso com a gente da CGU, tá? Com a nota da objetiva, ele tinha ficado fora das vagas, 141, tá? Depois que ele fez a discursiva, ele ganhou 102 posições, porque teve uma nota excelente na discursiva, e foi para a colocação 39, para dentro das vagas imediatas do concurso, foi chamado na primeira turma, foi convocado na primeira turma, hoje é auditor da CGU, em breve vai ser você, servidor do Ministério Público do Rio de Janeiro, beleza? Qualquer dúvida pode mandar mensagem em qualquer uma das plataformas de Você Concursado. Um forte abraço